decreto dominical vai vir como a solução para o problema da sustentabilidade do planeta, o aquecimento global. Um dia para que a Terra descanse, para que ela se recupere. E ele vai vir também como a solução para a crise moral que o mundo está vivendo. Um dia para as famílias, para que as famílias estejam juntas, para que os jovens sejam salvos e o resgate da família aconteça. Quem acompanhou a visita do Papa nos Estados Unidos em setembro do ano passado viu isso. Lá naquela sessão conjunta lá que vocês viram a foto, lá ele bateu forte naquela nação, dizendo que os Estados Unidos da América têm que se responsabilizar e têm que se obrigar a participar, não é, da recuperação do planeta, da sustentabilidade, do problema do aquecimento global. Depois daquela sessão, ele participou, sabe do que? Ele participou da reunião da ONU, da Organização das Nações Unidas, na cúpula do desenvolvimento sustentável. E lá ele teve a oportunidade de falar para todos os chefes de Estado das nações mais importantes do mundo. E só você ler a encíclica do Papa Francisco, que você vai ver que uma das propostas dele para o desenvolvimento sustentável é a guarda do domingo. Depois ele participou do Encontro Mundial das Famílias, onde ele tornou a defender o domingo como o dia da família. E depois ainda participou de uma reunião ecumênica, onde ele teve a oportunidade de falar para todos os líderes, né, de todas as religiões do mundo. Tudo isso está acontecendo, meus irmãos, debaixo do meu e do seu nariz, nos nossos dias. E muitas vezes nós não estamos prestando atenção nisso. Agora, chegou a hora de eu responder para você então, o que é que está acontecendo lá hoje, que está favorecendo a promulgação do decreto dominical. Duas coisas estão acontecendo. Dois eventos estão acontecendo para essa união entre a igreja e o Estado se concretizarem. Primeira delas, você já ouviu falar desse homem aqui, William Rehnquist? Esse homem, até o ano de 2005, ele foi juiz associado da Suprema Corte e ele era chefe de justiça dos Estados Unidos da América. Os atentados foram no ano de 2001 e esse homem ocupou esses dois cargos até o ano de 2005. E depois daqueles atentados, você sabe o que é que ele começou a pregar nos Estados Unidos? E hoje ele não é mais uma voz sozinha no deserto, já é uma multidão. Veja, essas aqui são palavras dele. O muro de separação entre a igreja e o Estado é uma metáfora baseada num exemplo histórico ruim que provou ser inútil para dirigir um julgamento e que deveria ser franca e explicitamente abandonada. Esse homem, chefe de justiça dos Estados Unidos da América, juiz da Suprema Corte, começou a pregar a união entre igreja e Estado, e de lá para cá existe um movimento tremendo na América do Norte para que haja uma mudança na sua Constituição, para que possa haver uma igreja estatal, uma religião oficial do país, e nós não temos dúvida qual será essa religião. Será o cristianismo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que está acontecendo lá hoje. Depois dos atentados de 11 de setembro, eles estão redefinindo o conceito de liberdade religiosa. O que é liberdade religiosa? Liberdade religiosa é assim, ó. Eu, como Estado, tenho obrigação de proteger a todos. E tenho que respeitar e permitir que todos tenham o direito de ter sua religião e participar do seu culto. Isso é o conceito de liberdade religiosa. Mas depois daqueles atentados, esse conceito está mudando. E você sabe qual vai ser o novo conceito? O novo conceito vai ser assim: eu, como governo, tenho obrigação de proteger a maioria. E se houver uma minoria radical, se houver uma minoria de esquerda, se houver uma minoria fundamentalista, que crie problemas e perturbe a ordem, então eu vou intervir sem estar ferindo o direito de liberdade religiosa. E eles estão definindo hoje o que é e o que não é uma boa religião. Se a sua religião for considerada boa, então ela vai ter o selo e vai poder funcionar. Mas se a sua religião não for considerada boa, se a sua religião for considerada extremista, for considerada fundamentalista, então ela não vai poder funcionar. Agora, como é que tudo isso é possível? Não é? Que meios Satanás está usando para conseguir esse objetivo? Então aqui entra aquilo que você e eu já sabemos: a união dos cristãos. Tudo isso
só é possível porque está havendo a união dos cristãos. A união espiritual dos cristãos, amigos, já existe há muito tempo. Os cristãos hoje estão unidos em 3 grandes pilares: imortalidade da alma, guarda do domingo e um terceiro pilar, que eu só vou dizer para você na semana que vem. Você tem que vir aqui domingo que vem se você quiser saber qual é. Estes são os 3 grandes pilares: imortalidade da alma, guarda do domingo e esse terceiro que eu vou guardar aqui no bolso do meu paletó. Semana que vem eu tiro. Acontece que essa união espiritual, ela favoreceu uma outra união entre os cristãos. Sabe qual foi? A união política. Porque hoje existe lá na América do Norte algo que se chama coalizão cristã. Vocês já ouviram falar de coalizão cristã? Você sabe o que é coalizão cristã? Antigamente lá nas eleições era assim: o batista votava no candidato da igreja batista, o metodista votava no candidato da igreja metodista, o presbiteriano também, o católico, todos. E sabe quem é que eles elegiam? Ninguém. Não tinham representação para isso. Mas com a união espiritual dos cristãos nesses 3 grandes pilares, isso favoreceu a união política, e agora existe essa coalizão cristã. E agora o batista, o metodista, o presbiteriano, o católico, todos eles votam no candidato dessa coalizão. E desta maneira, eles elegem quem eles querem para o Congresso. Elegem qualquer um que os represente. Embora hoje eles ainda não sejam a maioria, mas eles já estão muito perto de se tornar a maioria. Essa coalizão cristã é formada por deputados, senadores, juízes, governadores, prefeitos e também pessoas comuns, assim como eu e você. E quando eles forem a maioria, meus irmãos, eles vão poder aprovar o que eles quiserem no Congresso americano. Qualquer coisa que eles quiserem, né? E hoje, mesmo não sendo a maioria, eles já têm muita força política. E eles estão a cada dia pressionando mais e mais as forças governamentais nos Estados Unidos da América para que resgatem algo que foi perdido, para que curem a doença dos Estados Unidos. E para eles, a doença dos Estados Unidos não é uma crise política, não é uma crise econômica e financeira. Para eles, a doença da nação é uma crise moral. Moral. E o primeiro item da pauta dessa coalizão para resgatar a moral da sociedade é o decreto dominical. É a restauração do domingo como dia de descanso para as famílias. Irmãos, nada disso que eu estou falando está saindo daqui da minha cabeça. Tudo isso está escrito já, sabe aonde? No grande conflito. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês hoje que está acontecendo no mundo já estava escrito no grande conflito. Agora, sabe por quê? Esse espanto quando se fala dessas coisas? Quantos aqui já leram o livro Grande Conflito? Levanta a mão. Poucos. Poucos. E desses que já leram, quantos estudam frequentemente o livro Grande Conflito? Aí está a questão. Aí está o problema. O Grande Conflito deveria ser o seu livro de cabeceira. Você deveria estudá-lo tanto quanto você deveria estudar a Bíblia. Porque ali tudo isso está escrito. A senhora White fala lá que o governo americano logo chegaria à conclusão que a nação está doente, que a doença é moral, e eles iam atribuir a causa dessa doença a problemas sociais entre os jovens, e a primeira coisa que seria feita para restaurar, para resgatar a juventude, a moral da nação, seria a promulgação do decreto dominical. Está tudo isso escrito lá. Tudo isso está escrito lá. E quando isso aconteceu, este então vai ser o último aviso especial de Deus para você. E Deus vai estar querendo te avisar 3 coisas. Primeira delas, será o último ato de Satanás enquanto ainda há oportunidade de salvação. Isso está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 130. A substituição da lei de Deus pela dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo posto em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. O decreto dominical
Deus quer te avisar que ele é o último ato de Satanás neste mundo, enquanto ainda há oportunidade de salvação. Essa é a primeira coisa. Segunda, indicará que o tempo da graça estará quase terminado. Testemunhos Seletos, volume 2, página 142. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia, o decreto dominical, será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido, de que as nações encheram a medida da sua iniquidade, e o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir desta terra para não mais tornar. O decreto dominical é o último aviso especial de Deus para você, que a porta da graça está fechando. E terceiro, e não menos importante, será o tempo de deixarmos as grandes cidades. Aqui está o texto. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós do que? Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 155 e 156. Esses são os 3 avisos de Deus para você, através do decreto dominical. Será o último, não haverá outro. O decreto dominical é o último ato do engano que Satanás vai introduzir no mundo enquanto ainda há oportunidade de salvação. Segundo, quando você vê isso acontecer, tenha certeza que o tempo da graça está no fim. E terceiro, é o tempo de você e eu deixarmos uma cidade grande como essa. E essa saída vai se dar em 2 etapas. Primeiro, você sai de uma cidade grande como essa e vai para uma cidade menor. E esse vai ser um passo preparatório para quando outro decreto for promulgado, que eu vou dizer para vocês apenas no nosso 5º encontro qual é. Então aí você vai ter que sair dessas cidades pequenas. E vai ter que ir então agora para os lugares solitários e retirados.